Vamos colocar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 10. Primeira Pedro, no capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre um povo diferente, mas um povo muito abençoado, amados. Um povo chamado igreja. Se você está nos visitando, ainda não tem um privilégio de ser com uma comunidade local, igreja, espero que você também possa ser abençoado nesta noite, que o Espírito Santo fale também ao seu coração, e a todos, que possamos reforçar o nosso ânimo e nosso entendimento sobre a alegria, a importância de sermos esse povo chamado igreja. 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Amém? Amém. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, graças ao teu santo nome, porque não foi por nossa força, inteligência, ou quaisquer outros atributos que o Senhor nos chamou para o teu aprisco. Não, Pai, foi tão somente pela tua graça maravilhosa, por meio de Jesus Cristo, a qual o Senhor nos chamou. Cada um aqui estava, ó Deus, andando nas trevas do pecado, desviados, desgarrados como ovelhas, mas o Senhor nos chamou com teu doce nome, e o Senhor então nos convocou para fazer parte desse grande povo, chamado povo de Deus. Agora, Pai, ajuda-nos a vivermos em conformidade com este povo, com a identidade que é deste povo, para que nós venhamos a te glorificar em tudo nesta vida. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. A gente muitas vezes se reúne muito como igreja, mas falamos pouco sobre o que é igreja. E a gente percebe que, por vezes, há muitas ideias errôneas pairando por sobre os nossos rebanhos, nossos ambientes. E precisamos então compreender, meus irmãos, o que é ser igreja, o que era uma igreja à luz da palavra de Deus. Há diversos nomes na Bíblia. Nós somos chamados, por exemplo, de o povo de Deus, somos chamados de o corpo de Cristo. Olha só que responsa, o corpo de Cristo.
Somos chamados também de a noiva de Cristo. Somos chamados ainda de o edifício de Deus. Somos chamados de o reino de Deus. Sabiam disso? A igreja é o reino visível de Deus. O reino dele está dentro de nós, e por meio da igreja o mundo vê este reino. Somos também chamados de a família de Deus, e somos chamados também de o rebanho de Deus. Alguém pode dizer, vocês estão se achando, e é verdade, nós somos encontrados. Não é que nós nos achamos, nós fomos achados por meio de Jesus Cristo. E é interessante que esta família, este povo, este reino, está com as portas abertas. Todo quanto crê, entra por ela, porque Cristo é essa porta por onde nós entramos neste reino. E então, quando nós vemos esse relato de Pedro, falando sobre o que é ser igreja, nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse texto e nós nos alegrarmos em conjunto. Mas lembre-se, meus irmãos, que o fato de sermos igreja traz para nós infinitos privilégios. Os privilégios de ser igreja são para a vida eterna, porque nós, por sermos igreja, por sermos filhos de Deus, por sermos corpo de Cristo, edifício do Senhor, família de Deus, povo de Deus, nós vamos morar para sempre com o Senhor. Nós já temos a comunhão com Deus hoje, irmão Elias. Nós já temos a comunhão com Cristo, nós já desfrutamos da vida plena com Jesus. Mas alguém já disse que todo privilégio é acompanhado de responsabilidades. Por também sermos o povo de Deus, o mundo enxerga Jesus por meio da igreja. Quem é que vê anjo por aí? Nós estamos pregando a Cristo, não é verdade? Nós falamos de Cristo, mas ninguém vê Cristo. Ninguém vê Jesus Cristo. A gente prega por meio da fé, mas quem é que eles veem? Eles veem a igreja de Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, quando a gente fala de igreja, precisamos fazer uma separação didática para que a gente possa compreender o texto de Pedro. Nós precisamos dividir a igreja em dois tipos. Tem a chamada igreja invisível e a igreja visível. Eu já falei aqui outras vezes, e talvez os irmãos já estejam acostumados com esse termo. O que é a igreja invisível? A igreja invisível, meus irmãos, é todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os séculos. É o conjunto total dos eleitos de Deus. Pessoas que moraram em diversos países, em diversas épocas. É o povo que vai habitar na Nova Jerusalém. Essa é a igreja invisível. Tá? Porque ela abarca todo o povo de Deus, todas as épocas, inclusive do futuro. Mas, como a gente não atua na invisibilidade, a gente vive no mundo real, há a chamada igreja visível. Quem é a igreja visível? É a comunidade local dos cristãos, reunidos visivelmente para a adoração e para o serviço. É neste significado que a palavra eclesia aparece no Novo Testamento. Cristo pegou a palavra eclesia, que era usada no tempo bíblico, na época bíblica, para simbolizar uma assembleia convocada para um objetivo específico. Então, teria a eclesia. O que é a eclesia? É uma assembleia para definir um tema específico. Isso era usado em todas a sociedade grega. E aí então aprove ao Senhor usar esta palavra, eclesia, que também tem a ver com a palavra hebraica carral, que diz respeito a comunidade reunida para um fim específico. Nós fomos reunidos por Jesus com um fim específico, e esse fim específico é glorificar Ele mesmo por meio do nosso ministério. A igreja visível, meus irmãos, é a maneira como nós vivemos o nosso cristianismo. É a maneira como nós somos atraídos pelo Evangelho. Toda vez que a gente crê em Jesus, nós vamos congregar em algum lugar, não é assim?
E é naquela família que nós vamos desenvolver, vamos receber instrução, vamos ajudar a ser ajudado. Por isso que nós vamos falar aqui que a igreja local é também um povo de Deus. Mas você pode dizer, mas tem gente aí que está na igreja, mas não é povo de Deus. É verdade, porque sempre vai existir o joio no meio do trigo. Mas o fato de haver o joio não retira a importância e a existência do trigo. E nós vamos então perceber, meus irmãos, que esse povo de Deus, ele tem algumas características. Na primeira dela, nós vamos ver que diz respeito à prioridade. Meus irmãos, qual é a prioridade do povo de Deus? É Jesus. A prioridade da igreja é Jesus. A igreja precisa entender isso. Olha o que Pedro vai dizer no verso 4. Chegando-vos para Ele. Quem é Ele? A pedra que vive. A igreja, ela está fundamentada, sustentada em uma pessoa, Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus mediante a graça que foi derramada em Cristo Jesus. Nós cremos em Jesus, nós cremos na morte expiatória de Jesus, nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos que assim como Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia, ressuscitará a todos nós no juízo final. Se você não crê nisso, meu querido, minha querida, você não pode ser considerado igreja. Você não faz parte da igreja de Cristo. E é interessante que essa pedra, ela foi rejeitada pelos homens, assim como de tempos em tempos também rejeitam a igreja do Senhor Jesus. Mas o mais importante é, a igreja precisa entender que a sua prioridade é Jesus. Por quê? Para que a igreja foi formada? Para glorificar a Deus. Essa é a sua função. Tudo que nós viermos a fazer tem que ser feito pensando nesse propósito. Na Europa, as igrejas estão abertas, mas boa parte já perdeu essa prioridade. Elas até servem à sociedade, isso é bom, mas elas perderam a prioridade para a qual elas foram criadas. Não se fala mais da salvação genuína em Jesus Cristo. Não se fala mais da comunhão com Jesus Cristo. Se formou-se um clube. Igreja, meus irmãos, não é um clube. Igreja não é um ajuntamento de pessoas que têm gostos em comum. Igreja não é uma mera associação. Igreja é o povo de Deus, que só está nessa condição, porque algo sobrenatural aconteceu com eles por meio do novo nascimento. E é interessante porque quando a gente diz que a prioridade da igreja é Jesus, lembre-se, você é membro desta igreja. Logo, a sua prioridade também tem que ser Jesus. Cada vez mais, irmãos, estamos passando por uma enfermidade espiritual nos tempos de hoje. Qual é essa enfermidade? As pessoas dizem o seguinte: olha, eu não estou afastado de Deus, só estou afastado da igreja. Eu vi até esqueci de colocar aqui no slide, mas eu vi, a maior fake news da história de todos os tempos, é quando a pessoa diz, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Como você pode ter comunhão com quem você não vê, se você não tem comunhão com quem você vê? Falácia. Isso não existe. Todas as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, elas estão juntas. Elas estão juntas para adorar a Deus, para celebrar a ceia do Senhor, para servir, para evangelizar. Imagine o irmão Antônio. Vocês têm algum Antônio aqui? Me desculpe aí. O irmão Antônio fala, eu estou fora da igreja, mas não estou fora de Deus. Irmão Antônio mora em Éfeso, mas ele não está participando da comunhão, ele não faz parte da igreja de Éfeso. Aí Paulo escreve a carta de Paulo aos Éfesos, a igreja se reúne, vai ler a carta de Paulo a Éfeso, e aí lê, cadê o irmão Antônio? Não, o irmão Antônio não está aqui, irmão Antônio, ninguém sabe do irmão Antônio.
O irmão Antônio, ninguém conta com o irmão Antônio. O irmão Antônio até ele aparece por aqui, mas ele não é da família, porque quem é da família você sabe quem é. O irmão Antônio, eu não sei quando é que está o irmão Antônio. Então, para o irmão Antônio, a prioridade dele não é Jesus, a prioridade dele é um Jesus etéreo, é uma ideia, sabe? É uma coisa assim, meio que no ar, na nuvem. Meus irmãos, se nossa prioridade é Jesus, nós precisamos entender que eu preciso estar enraizado na minha comunidade local. É isso que Pedro vai dizer lá na frente, ele vai dizer, olha, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que eu vou crescer nisso? Aí lá o autor de Hebreus diz, olha queridos, não deixe de reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você prioriza Jesus em sua vida, a igreja precisa ser parte da sua vida. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, eu sou igreja, você não é igreja, você é membro da igreja, você não é corpo, você é membro do corpo. Paulo vai explicar isso em Coríntios. Dedo, mão, pé, canela, cabeça, olho, nariz, todos nós somos membros do corpo. O dedo sozinho não pode dizer que é corpo, ele vai dizer que é membro deste corpo. Assim somos todos nós, somos membros uns dos outros, membros desse corpo que é o corpo de Cristo, manifestado visivelmente na comunidade local. No nosso caso, Primeira Igreja Batista em Augusto Franco. Meus irmãos, há também um segundo aspecto, que é a igreja é a casa de Deus. Veja, a gente sabe que quando falamos de casa de Deus, não é o templo, o edifício que a gente utiliza, mas nós reunidos, quando nós nos reunimos, nós somos a casa de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 5, Pedro, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual, para sermos sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, desde o Velho Testamento, que Deus diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no meio do povo, no meio da assembleia. Quando o povo de Deus se reúne, ali é casa de Deus, ali o Deus está presente. Logo a igreja é casa espiritual, é um lugar em que nenhum outro lugar vai ter. Nós podemos estar nesse edifício, ou podemos estar em qualquer outro lugar, ali somos casa de Deus. Para os irmãos terem ideia como isso funciona, olha o que Paulo vai falar em 1 Timóteo. Paulo está orientando Timóteo acerca do uso no dia a dia da igreja. Ele diz o seguinte, olha, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Isso não é o templo não, tá? Porque Timóteo não estava no templo, Timóteo estava em Éfeso. Por que Paulo diz que se ele demorar, Timóteo deve instruir as pessoas a se comportar na casa de Deus? Que casa de Deus é essa? Assembleia solene do povo de Deus. Quando o povo de Deus, aos domingos, se reúne para adoração, louvor ao Senhor, ali é feita a casa de Deus. Ali Deus está, meus irmãos, tanto recebendo a adoração, como dirigindo os nossos corações para essa adoração. Logo, meus irmãos, a igreja que tem como prioridade Jesus se apressa para adorá-lo. Na casa de Deus há adoração, há louvores, há comunhão, há crescimento espiritual. Meu querido, você não crescerá espiritualmente adorando em casa, sozinho. A adoração em casa é um aspecto.
Mas você precisa entender que você precisa da igreja, porque você é um membro, e esse membro arrancado do corpo, ele morre. Você precisa estar junto na assembleia solene, na eclesia, levantando vozes de adoração, de louvor ao Deus que lhe salvou. Essa é a eclesia, chamado para fora. Sai de casa, meu querido. A palavra eclesia é isso, é chamado para fora. Sai de casa e vai para o ajuntamento, que pode ser aqui, pode ser ali, a gente pode estar em outro lugar. Tem um texto muito bom, e eu peço licença aos irmãos para ler, do autor Mark Davey, no livro Que é uma Igreja Saudável. Ele diz o seguinte: por que é tão perigosa a atitude de não frequentar as reuniões da igreja e esquivar-se das responsabilidades de membresia? Por que é tão perigosa essa atitude? Ele vai dizer: membros que não se envolvem confundem tanto os verdadeiros membros como os não cristãos quanto ao que significa ser um cristão. A pessoa fala: eu sou cristão. Aí ela diz: mas eu vejo você e eu nunca vejo você com esse povo. O que é que esse povo representa para você? Porque eu nunca vejo você. Você está sempre em casa. Você está sempre fazendo outras coisas. Então confunde o não cristão. Antigamente os crentes, como eram chamados, era conhecido como povo da Bíblia. Porque no domingo era aquele desfile, todo mundo com a Bíblia debaixo do braço. E o povo dizia: olha que diferente. E aquilo passava uma ideia para as pessoas, dizendo: olha, ser cristão não é apenas uma convicção individual, é um compromisso coletivo. Muita gente está associando o seu cristianismo a uma mera convicção individual. Não é assim, nunca foi assim, nunca será assim. A fé em Jesus, além de ser uma convicção pessoal, é um compromisso coletivo, porque você torna-se membro deste corpo, e como membro deste corpo você tem função, tem responsabilidade, tem privilégios, você também tem a sua função. E isso reflete, meus irmãos, essa sociedade individualista que nós estamos vivendo. E aí Mark Davey continua dizendo: os membros ativos não trazem qualquer benefício aos membros inativos quando permite que esses permaneçam como membros, visto que ser membro é a sanção corporativa da igreja quanto à salvação de uma pessoa. Ele diz: você assimilou isso? Ao chamar alguém de membro da sua igreja, você está dizendo que ele tem a aprovação da sua igreja. Você está dizendo que ele é um verdadeiro cristão. É quando a gente, por exemplo, pergunta, às vezes uma menininha está paquerando um rapaz, aí: pastor, ele é de tal igreja. Eu vou perguntar: meu irmão, como é que está o irmão Ricardão? O irmão Ricardão, ele é da igreja? Aí o pastor vai dizer: né, ele é da nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, está em comunhão, em plena comunhão. Que é isso? Testemunho. Ricardão pode estar fazendo coisa que a gente não sabe, tá? Isso não é garantia, mas coletivamente é um testemunho que a gente dá, dizendo: olha, eu posso dizer que o irmão, ele é um irmão, um cristão, ele está na comunhão conosco, ele faz parte da igreja. Um cristão ausente nos impede de dar esse testemunho, porque ele está desassociando-se daquele povo para o qual ele foi chamado por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, se uma congregação não tem visto um dos seus membros por vários meses, diz Mark Davey, como ela pode testemunhar que ele está correndo com fidelidade cristã? Que coisa! Se um membro tem estado ausente e não se uniu a uma outra igreja genuinamente evangélica, como podemos saber se ele realmente é um dos nossos? Irmãos, perceberam? É o que ele está falando, meus irmãos. Nós somos esse povo que está na casa de Deus, nós somos a
casa de Deus. Temos esse privilégio, mas a minha fé não é, irmãos e irmãos, minha somente, a minha fé é coletiva. A minha fé é coletiva, eu tenho a minha convicção individual, mas eu preciso estar no meio do povo, eu preciso estar no povo, ser igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja é a responsável pelo anúncio do Evangelho. Vamos ler o verso 9, que é maravilhoso, vamos ler todos juntos? Vós, porém... Olha, meus irmãos, a gente leu, meditamos aqui há 2 domingos sobre Laodiceia. Jesus Cristo não tinha nenhum ponto positivo para ressaltar. Foi só, vocês são mornos, vou vomitar vocês de minha boca. Vocês falam que são ricos, não são ricos não. Vocês estão pobres, cego, nu. Detonou Jesus, detonou. Aí depois ele diz, olha, eu repreendo e disciplino a todos quanto? Amo. Jesus Cristo ama a igreja de Laodiceia. O povo lá fora fala mal da igreja, e por vezes há maus testemunhos, e o próprio Cristo nos orientou que os escândalos haveria de vir, mas ai de quem viesse os escândalos. Mas meus irmãos, mesmo sendo quem nós somos, Cristo nos ama. E durma com um barulho desse, quer vocês ou outros queiram ou não, com os nossos problemas, com as nossas neuroses, com as nossas noias, com as nossas dificuldades, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque não é pela nossa força, é pela graça de Cristo que foi derramada em nós. E Pedro vai dizer, tudo isso que nós somos nós somos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma pessoa melada em lama pode dar banho em alguém? Não. Uma pessoa que está no buraco não pode retirá-la outra do buraco. Cabe à igreja, preste bem atenção, meus irmãos, cabe à igreja de Jesus Cristo, então somente a igreja. Quando eu falo igreja, as pessoas espalhadas em diversos segmentos, cabe ao povo de Deus anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não vão receber o Evangelho de Cristo em nenhum outro lugar, a não ser na igreja, não no sentido do culto, mas por meio do povo de Deus que é a igreja. Por isso, meus irmãos, que a gente lê textos como esse de Atos, está um texto grande, né? E aí Pedro pregando, diz, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se, diz o verso 40, desta geração corrompida. E o verso 41 fecha com chave de ouro, dizendo, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Houve um acréscimo aonde? Na igreja de Jerusalém. Essas pessoas foram contadas, meus irmãos, na igreja de Jerusalém. Elas agora faziam parte do povo, existia ordem, as viúvas eram listadas. Viúva que era muito jovem, o povo dizia, vá casar, dá tempo ainda. As que eram mais idade mais avançada, aí dizia, você não consegue trabalhar mais não, vai receber cesta básica. Havia uma ordem, uma lista, se sabia quem era e quem não era da igreja. A gente acha que era assim, na igreja de Jerusalém era todo mundo não,
a igreja era uma família, se sabia quem era e quem não era da igreja. É tanto que Paulo fala aos coríntios: olha, quando vocês estiverem no culto reunido, quando chegar um visitante, como assim visitante? É visitante, porque todo mundo sabe quem é e que não é da igreja. Logo, meus irmãos, a igreja ela evangeliza, mas ela não fala o seguinte: olha, meu querido, você quer receber Jesus? Quero, receba e siga o seu rumo. É assim? Não é assim. Quando uma pessoa recebe a Cristo Jesus, ela é acrescentada à igreja para ser cuidada, trabalhada, discipulada, amada, cuidada, preparada para servir a outros que vão chegar depois, preparada para servir aos que já estão. É assim que funciona na igreja. Eu estava agora na classe de novos crentes pela manhã. É incrível, os irmãos passaram aqui, sabem muito bem disso. Estava lá com eles hoje, a turma dali, ó, né? De trás. Aí eu digo: e aí, como é que foi a semana? Olha, pastor, eu estou orando, agora ainda não consigo orar antes das refeições. Eu digo: eu já vi esse filme direto. É engraçado, meus irmãos, como só muda a classe, mas é o mesmo perfil. Por quê? Estão aprendendo. Estão aprendendo. E essas pessoas precisam estar aprendendo aonde? A gente vai dizer: olha, você crê em Jesus? Amém. Faça uma faculdade de teologia e Deus lhe abençoe até o juízo final. Não é assim. Quando a pessoa diz: eu quero Jesus Cristo em minha vida, ela é acolhida. E naquele espaço de acolhimento, ela é tratada. Ela é cuidada. Se tiver problemas emocionais, ela é acompanhada. E assim por diante. Tudo isso, meus irmãos, mostra a importância de sermos igreja do Senhor Jesus. Logo, quando eles eram ganhos para Cristo, eram acrescentados na igreja, e aquilo ia se formando cada vez mais membros e mais membros. Não há muitos relatos de situações diferentes disso. Há um relato, pelo menos que eu estou lembrando agora, que é o relato de Filipe. Filipe, o evangelista, que vai evangelizar o eunuco, o etíope eunuco, oficial da rainha de Candace. Ali Filipe evangelizou ele, e ele foi embora para a Etiópia. O único caso, meus irmãos, que aconteceu assim. Porém, abre-se aí um grande parêntese, a evangelização foi toda diferente. Filipe depois desapareceu, estava evangelizando, aí puf, ninguém faz isso todo dia, é um negócio diferente. O próprio Espírito Santo conduziu Filipe para falar com aquele homem, e o que é mais engraçado, ou importante, a tradição vai dizer que foi esse etíope eunuco, que foi o fundador de um segmento cristão chamado copta, da Etiópia. A Etiópia hoje, se não é o maior, eu acho que é o maior, mas vou dizer um dos maiores países cristãos da África, é a Etiópia. Certa vez passou aí a perseguição aos cristãos coptas, descendentes aí espirituais desse etíope. Ninguém fica fora, ninguém deve ficar fora, porque a igreja é o povo de Deus. E aí vem um aspecto agora bem prático, meus irmãos. Se a igreja, e é o que nós estamos vendo aqui, a prioridade é Jesus, ela é essa casa de Deus, e coube a ela esse anúncio do Evangelho, não apenas o anúncio, mas o cuidado dessas pessoas, nós precisamos entender que dentro desta assembleia, a ordem e a decência. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é o povo de Deus. Deus tem um povo. Vocês são o povo de Deus. E no verso 10 ele vai dizer: vós sim, que antes não erais povo. Veja, naqueles... Porque o que ele está dizendo? Falando: gente, vamos botar na real. Ninguém aqui era cidadão romano. Ninguém aqui, sabe, era de nobre nascimento.
Vocês aí era tudo de tribo, espalhado, ninguém nem conhece a sua língua, nacionalidade. Vocês nem eram povo no seguinte sentido, não era povo importante, sabe, povo importante, não. Era pessoa simples, e aí vocês nem eram povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. E aí, misericórdia. Aí, queridos, precisamos entender uma coisa agora, como povo de Deus. Se a igreja, as comunidades locais, é a expressão visível desse povo, dito de outra forma, se as comunidades locais é a expressão visível do reino invisível de Deus, essas comunidades locais devem manter o caráter de Deus em tudo que elas vierem a fazer. As assembleias, as igrejas, as comunidades, meus irmãos, elas têm que refletir o caráter de Deus em tudo que elas vierem a fazer. Quando as comunidades locais afrouxam, elas causam mais prejuízo do que outra coisa. Cristo chega a dizer em uma daquelas cartas que era melhor elas terem fechado as portas. Eu não sei qual é agora. Ele falou, era melhor ter fechado as portas. Vocês fazem mais mal do que bem. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Se nós, meus irmãos, agora somos um povo, nós temos um nome a zelar. Temos um nome a zelar. Logo, o rol de membros da igreja deve refletir, tanto quanto possível, a lista dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, isso é muito sério. Às vezes as pessoas falam, mas você é membro daquela igreja? Não, mas membro é só um nome em uma ata. Não é, meu irmão, não é. É como um casamento, alguns que não querem casar, né? Aí fica, não, qual é, rapaz? Casamento é só um papel. Não é porque ele não quer casar, ele fica inventando essas coisas. Porque o casamento, o papel, representa algo maior. Algo maior. Assim também somos nós, o rol de membros da igreja, e mesmo na igreja primitiva havia esse rol, não talvez como nós conhecemos hoje, digitalizado, mas se conhecia quem era quem, se conhecia quem era da igreja. Logo, meus irmãos, este rol de membros da igreja precisa refletir o máximo possível o livro da vida. E aí, meus irmãos, olhe, preste atenção agora, por gentileza. Deus está dizendo que nós que cremos somos o povo de Deus. Esse povo de Deus não é algo na nuvem, não. Esse povo de Deus, ele é expresso localmente, visivelmente. Você vê o povo de Deus. Como? Por meio das comunidades locais. Nessas comunidades locais, Deus estabeleceu alguns critérios. Não é a casa da mãe Joana. Tem critérios bem definidos. Só se batiza quem faz pública profissão de fé. Tem todo um critério estruturado de liderança, de disciplina. Por quê? Porque esse povo local, visível, comunidade, reflete o povo maior de Deus. Para entendermos bem isso, olha só a importância, veja como Jesus dá a importância a essa comunidade local. Olha só lá em Mateus 18. Deixa eu explicar o contexto, sem ficar lendo. Aqui é uma reunião, aqui é uma comunidade, não é isso? Que acontece por algum motivo, está ali Zaque e Adriano. Zaque e Adriano se estranharam. Se estranharam. Eles são da igreja.
Ah, mas eles se estranharam lá fora. Não tem importância, eles são da igreja. Mas eles brigaram na UNIT. Eu não quero nem saber. Brigaram na UNIT, mas eles são da igreja. Eles são parte do povo de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos tratar essa situação. Que Cristo vai falar em Mateus 18. Cristo vai dizer, olha, se um irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Isaac, você vacilou. Você pegou meu celular, eu deixei ele cair e você rapidamente pegou e botou. Não foi nisso não, tá gente? Só um exemplo. A Isaac aguentou o celular de Adriano. A Isaac, não, eu não peguei não. Se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí Adriano leva mais 2 pessoas. Aí Adriano vai lá, fala com Amanda, né? E pega com a Cristina e vai lá. Diz, olha, aconteceu isso, tenho provas, tudo mais. Está aqui o GPS dele, o meu celular está na casa dele, do GPS. Se ele se recusar a ouvi-los, olha o verso 17, igreja. Olha o verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. E agora vem o verso 18, que é melhor a gente sair correndo. Melhor a gente sair correndo como louco. Digo-lhes a verdade. Cristo colocou esse verso 18 nesse contexto, meus irmãos. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor, meus irmãos. Isso é para o nosso bem. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Os irmãos compreenderam o tamanho da situação. Um irmão foi achado em pecado. Resolveu que ia ter 2 mulheres ao mesmo tempo. Não dá certo não, uma é difícil, mas pula. Imagine 2. Irmão, tem até fotografia, meu irmão. Tem até fotografia. Pastor, aí foram lá conversar. Aí eu fui lá conversar com o pastor, disse, meu irmão, tem que largar, meu irmão. Tem que largar e se arrepender. Pedir perdão à sua esposa. Se você pedir perdão, Deus restaura. E o que você fez não mais será lembrado. É águas passadas. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Eu não sei. Assim, eu amo as 2, pastor. Deus não é amor? Deus não ama gigantemente? Eu amo as 2, pastor. Meu irmão, isso não tem respaldo nas escrituras. Pastor, Deus me perdoe, né? Ainda fala assim, ó, pastor, Deus me perdoe, mas eu não vou largar não. Ou, Deus me perdoe, mas eu vou fazer isso. Alguém chega a dizer isso, olha, eu vou lá, se continuar assim, eu vou lá, eu vou chutar o pau da barraca. Deus me perdoe, mas eu vou fazer isso. Eu não sei que história é essa, que você pede perdão antecipadamente pelo pecado, né? Aí, o que é que Cristo está falando para a nossa igreja? Olha, meus irmãos, o irmão Antônio aí, ele deu uma de garanhão agora aí, está nessa situação e ele não quer mudar. Não quer mudar. O testemunho do irmão Antônio não é compatível com o membro do corpo de Cristo. Ele continua um pecador inconfesso, um pecador impenitente. Ele até sabe que está pecando, mas ele está resistente a se arrepender dos pecados. Logo, igreja do Senhor Jesus, conversei com ele,
e eu quero lançar aqui para vocês em assembleia solene, iremos cortar o irmão Antônio da comunhão desta igreja. O irmão Antônio pode voltar a congregar, porque a porta está aberta, entra até gatos e cachorro, tem até um gatinho que está morando aqui no batistério, né, irmão Salles? Está morando aqui, tem um gato morador, de manhã ele estava miando que só porque ele estava ocupando o espaço dele. Aqui entra todo qualquer coisa. Mas a gente diria, o irmão Antônio não faz parte mais deste corpo. Vamos visitar se quiser, pode visitar, pode acompanhar, mas o irmão Antônio não mais é parte deste corpo. E aí sim, torna-se indigno de participar da celebração da ceia do Senhor. Não é o pecador que se arrepende, porque a gente começa na celebração da ceia, aí a gente diz, olha, examine esse homem a si mesmo, e aí tem que se fazer mesmo, para você observar, se tiver pecado, peça perdão e participe da celebração da ceia. Mas um pecador inconfesso, ele é indigno, porque a celebração da ceia é para o povo de Deus. Meus irmãos, tudo isso tem implicações práticas para o nosso dia a dia. Logo, como povo de Deus, nós precisamos entender que eu preciso refletir o caráter de Cristo. Se a minha igreja, preste bem atenção, uma coisa é o irmão chegar a dizer, olha, eu estou agora em uma outra comunidade, por algum fator, ótimo, Deus abençoe, mas a pessoa está naquela comunidade, e ela, por um pecado inconfesso, ela é cortada do rol de membros, a pessoa devia temer a Deus, porque qual é a função disso? É levar temor ao adorador, e a pessoa dizer, é verdade, a minha vida precisa expressar a bondade do Senhor. Sabe o que é interessante, queridos? A gente faz aqui casamento, aí a pessoa vem em casa, aí na hora do dia a dia, na sua vida cotidiana, decide se separar. De maneira individual. Isso é esquisito, porque o seu casamento também diz respeito à sua igreja. A sua igreja, você casou com a bênção da sua igreja, de Deus e da sua igreja. Mas a gente está individualizando a nossa fé. E aí, meus irmãos, me permita fazer mais uma citação de Mark David. Ele diz, um templo possui tijolos, um rebanho ovelhas, uma vinha ramos, e um corpo membros. Ser membro da igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros do seu corpo. Contudo, essa obra tem de expressar-se em uma igreja local. Nesse sentido, a membresia de igreja começa quando nos comprometemos com um corpo específico. Ser um cristão significa estar unido a uma igreja. Porque se você não está unido a uma igreja local, você pode fazer o que você quiser. Que você não tem responsabilidade nenhuma com ninguém. Só com a sua família, talvez. Mas você não é, se você for membro do corpo de Cristo, você tem que prestar contas ao corpo de Cristo, porque você é membro do corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, já nos encaminhando para o fim, que biblicamente nós podemos usar a disciplina que Cristo fala aí de 3 formas. Biblicamente, e as igrejas batistas usam isso também, nós podemos classificar a disciplina na igreja de 3 formas. Temos a chamada disciplina formativa. Olha o texto bíblico. Paulo diz, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, com toda paciência e doutrina. Essa é a disciplina da pregação, que não é só a pregação de púlpito, é quando o irmão fala para o outro, dizendo, olha meu irmão, isso que você fez não está correto.
Percebe? Não está correto. E aí você está repreendendo ele pela palavra de Deus. A ideia é que você forme a consciência daquele adorador, mas também a disciplina corretiva. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se, irmãos, se alguém for surpreendido de algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O que é a disciplina cirúrgica? Corretiva. É aquela disciplina que você acompanha a pessoa naquele processo em que ela está no pecado. Então, o que acontece? Alguém foi surpreendido em pecado. Furtou, foi pego em mentira, entrou em maracutaia, coisa desse gênero. E aí a pessoa reconhece o seu erro. E ela agora vai ser acompanhada. Tá? Vós, sois espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Tudo isso acontece, a disciplina formativa e a corretiva acontece aqui, no gabinete pastoral, nas conversas, nos diálogos. Mas há uma última disciplina, instrumento, que essa é a que Cristo usa em Mateus 18. Essa última disciplina, meus irmãos, é a cirúrgica. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, mas isso é sério, meus irmãos. Paulo vai dizer, olha, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, diz o apóstolo Paulo. Mas agora, verso 11, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Dentro aonde? Da comunidade de fé. Deus julgará os de fora. Vocês julgam os de dentro. E aí Paulo dá o veredicto: expulse esse perverso do meio de vocês. Qual o contexto aqui? Um membro da igreja de Corinto estava tendo relações com a sua madrasta. Na igreja de Corinto. Se relacionando com a sua madrasta. O caso chegou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou: é o povo de Deus vocês. Não é assim não. Vocês precisam expulsá-los da comunhão para que todo o corpo tema ao Senhor, sabendo que servir a Deus é coisa séria, e o próprio possa refletir na sua prática, para quem sabe retornar à comunhão com Deus. Quero concluir, meus irmãos, relembrando que esse povo chamado igreja é um privilégio para todos nós. A palavra do Senhor em Efésios 2 vai dizer: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós já somos casa espiritual, mas estamos nos preparando para sermos a morada de Deus por seu Espírito. Ser membro do corpo de Cristo, meus irmãos, deve fazer em nós gerar alguns sentimentos de alegria, de paz, de contentamento, mas também deve gerar em nós atitude de entendermos que se eu sou membro deste corpo, eu tenho um compromisso com este corpo. E aí eu
amplio agora esta aplicação para os que ainda não se agregaram definitivamente a este corpo. Importante que você possa dar um passo a mais, buscar conhecer melhor o corpo de Cristo, se associar ao corpo de Cristo, sendo um membro efetivo do corpo de Cristo, não ficante. É importante ter relacionamento sério. Nós queremos namorar na porta, não ficar nesse negócio aí. A gente quer casamento. Logo, toda a igreja, meus irmãos, ela deve se envolver nisso, uns com os outros, ajudando uns aos outros a ter esse compromisso com o corpo de Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, meus irmãos, nós estamos reafirmando que nós somos membro do corpo do Senhor Jesus. Por isso, fica esse alerta para todos nós. Eu sou cristão, não apenas isso não significa uma convicção individual, mas isso também requer de mim, de todos nós, um compromisso coletivo, porque eu sou membro do corpo, eu sou povo de Deus, mas isso não quer dizer que eu estou na nuvem. Eu sou membro do povo de Deus em uma comunidade chamada Primeira Igreja Batista em Augusto Franco. Meus irmãos, para terminar, no dia do juízo, todos nós seremos julgados pelo cristianismo que nós vivemos aqui nessa igreja, não é em outro canto, é nessa igreja. Se você passou por outras, também pelo que você teve lá. Mas é aqui que nós vamos dizer: olha, Senhor, eu servi ao Senhor naquela comunidade, eu amei e fui amado, eu servi e fui servido, eu fui refrigério para alguns, eu ajudei na expansão do teu reino, eu ajudei, eu fui junto, eu estava com o seu povo, eu chorei com os que choravam, eu me alegrei com os que se alegravam, juntos eu vi pessoas chegarem na igreja, eu me alegrei de testemunhar pessoas sendo salvas, eu me alegrei de ver pessoas caminharem com Cristo, eu chorei quando vi outros indo ao teu encontro de maneira precoce, eu me alegrei quando vi pessoas nascendo naquela igreja, eu vivi o que o Senhor teve para mim naquela igreja, naquela comunidade. Tudo isso, meus irmãos, é vontade e bondade do Senhor para as nossas vidas.